Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível para quem segue meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Temos também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Alguma coisa caiu aqui, me perdoem. Programa ao vivo tem isso, né? Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Eu estou sentindo aqui que até o enquadramento não está bom hoje, hein? Bem, mas vamos lá. Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira. Quinta-feira é o dia 3 de fevereiro de 2022. Dia de São Brás, hein? São Brás de Sebaste. É o padroeiro das gargantas, o protetor das gargantas. Nós que somos locutores, temos nossas pregas vocais, precisamos sempre pedir a proteção de São Brás. É dia de Santo Oscar, Santa Celerina, e a quarta semana do tempo comum. Deixa eu ver aqui o que temos mais algumas informações sobre esse dia. Sim, a fase da Lua, que começou no dia 1º, terça-feira, é a Lua Nova, hein? Estamos no 34º dia do ano, faltando 331 dias para terminar 2022. A estação do ano que está vigendo é a do verão brasileiro. Fevereiro é o segundo mês e o menor mês do ano, com apenas 28 dias. Nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro, como eu já falei, comemora-se o dia de um santo famoso, que é São Brás. Aliás, na minha cidade, a cidade onde eu transmito essas informações, de onde eu transmito, Colatina, município com mais de 124 mil habitantes no norte do Espírito Santo. Aqui tem uma rua chamada São Brás, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e tem um bairro também chamado São Brás, um bairro da zona norte da cidade. E vamos a outras informações, vamos lá. Olha, o salário mínimo é em vigor desde o dia 1º de janeiro, está vigendo esse novo salário mínimo, R$ 1.212. A taxa Selic, 10,75%. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,06%. Vamos agora à cotação do café, do dólar e também a bolsa. Primeiramente, a Bolsa de Valores. Vamos ver como fechou a Bolsa na quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, no mercado financeiro em São Paulo. A Bolsa teve baixa de 1,18%, depois de dias seguidos de alta. Deixa eu ver quantos pontos marcou. 111.884 pontos. 111.894 pontos. A Bolsa fechou na quarta-feira com baixa de 1,18%. O dólar teve funcionamento quase estável, fechamento quase estável. Variação positiva de 0,07%. Foi a mesma cotação do dia anterior, R$ 5,27 para a venda. O café, no Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.398. Arábica Bebida Rio, R$ 1.322. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 787. Vamos agora a notícias rapidinhas do site do Governo Federal, www.gov.br. Vamos ver aqui os destaques. É sempre importante passar os destaques para vocês aqui no Web Jornal. Apoio federal. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa municípios de São Paulo atingidos por fortes chuvas.
A comitiva do governo federal também se reuniu com prefeitos para tratar de ações de apoio da área da União. Aviação, 7ª rodada de concessões aeroportuárias, contará com 4 blocos de aeroportos. O governo federal, após tratativas com o governo do Rio de Janeiro, reorganiza a divisão dos 16 aeroportos participantes da disputa. Projeção de investimentos é de 8 bilhões e 630 milhões de reais. Esporte, Palmeiras vence o Paulista. Agora são rapidinhas da Agência Brasil. Palmeiras vence o Paulista antes da estreia no Mundial de Clubes. O Verdão bateu o Água Santos por 1-0. Palmeiras vence no Paulista antes da estreia no Mundial de Clubes. O Verdão bateu o Água Santos por 1-0, graças ao gol de Dudu. A estreia na competição internacional está marcada para 8 de fevereiro, a partir das 13h30, horário de Brasília. Tensão mundial. Olha, vamos ver aqui o que está havendo com essa questão internacional. Vladimir Putin acusa Estados Unidos de tentarem atrair Rússia para a guerra. Rússia concentrou mais de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia e países ocidentais dizem temer que Putin esteja planejando uma invasão, da Ucrânia. Televisão. TV Brasil, RNCP, se consolida como 5ª emissora mais assistida do país. Mais de 18 milhões e 300 mil telespectadores únicos acompanharam a programação da TV Brasil em janeiro, em um universo que considera a atuação apenas em 15 praças. Vamos ver mais aqui, mais notícia. Essa notícia aqui é interessante, hein? Olha, porque fala do futebol. O brasileiro gosta de futebol, né? E é da seleção. Em noite de experiências, o Brasil goleou o Paraguai nas eliminatórias. Sem Neymar, Rafinha foi a grande sensação, com um gol e as principais jogadas da seleção, que também marcou com Felipe Coutinho, Antony e Rodrigo. Flagelados, vítimas de enchentes em cidades da Bahia e de Minas poderão sacar o FGTS. Cada trabalhador atingido pelas enchentes poderá retirar até R$ 6.220. Somente poderão sacar o FGTS moradores de endereços informados pela Defesa Civil. Problema pulmonar. Morre em Niterói o ator e dublador Isaac Bardavi. Ele foi internado na última quinta-feira para tratar um efizema pulmonar. Bardavi dublou personagens como Wolverine, Fred Krueger e Esqueleto no desenho He-Man. Nas ondas do surf, Ítalo Ferreira brilha e está nas oitavas da etapa de Pipeline. Outros 5 representantes do Brasil avançaram na competição válida pela primeira etapa da temporada 2022. Circuito Mundial de Surf é disputado no Havaí. Agora uma notícia de São Paulo. A Acciona afirma que desmoronamento do metrô em São Paulo não tem relação com obras. Trata-se de um rompimento de um interceptor de esgoto, disse a concessionária em nota. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar as causas do desmoronamento. A concessionária responsável pelas obras de construção da linha 6 Laranja descartou, no início da noite de terça-feira, que o desmoronamento ocorrido no canteiro de obras da linha Marginal Tietê esteja relacionado diretamente às operações de construção da linha. Educação. MEC divulga cronograma da nova edição do SISU com 221.700 vagas.
mais de 84,5% das vagas disponíveis são para instituições federais. Pagamento. Servidores públicos do Rio de Janeiro passam a receber no terceiro dia útil do mês. Novo calendário de pagamento foi apresentado na quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, no Palácio Guanabara, pelo governador Cláudio Castro. O salário do mês de janeiro será pago nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Então, deixa eu entender aqui, né? Passam a receber no terceiro dia útil de cada mês. Quase igual à iniciativa privada, né? Pelo que dá para entender, já que a iniciativa privada é até o quinto dia útil, né? Ano legislativo. Presidente da Câmara e do Senado discursam em sessão inaugural. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, discursaram sobre os principais desafios e metas do Congresso Nacional na abertura do novo ano legislativo. Futebol, olha gente, um contrato aqui que eu achei uma fábula. Aubameyang, vocês conhecem o jogador? Aubameyang, eu não conhecia, hein? Aubameyang acerta com o Barcelona após saída do Arsenal. Atacante firmou o contrato até junho de 2025, com opção de sair em 30 de junho de 2023. O clube catalão estabeleceu sua cláusula de rescisão em 100 milhões de euros. Taxa Selic. Copom eleva juros básicos da economia para 10,75% ao ano. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia, de 9,25% para 10,75% ao ano. Decisão já era esperada por analistas financeiros. Pesquisa informal de preços. Olha, eu sempre falo para vocês, eu faço as minhas compras depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos, né? E quando eu encontro o preço melhor, preço mais módico, eu adquiro o produto. Aí eu compro, né? Aí eu compro. E passo para vocês aqui, que são meus seguidores, nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tem o Instagram, né? Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então vocês, olha aí, sabem onde eu comprei pelo menor preço. Por exemplo, eu comprei o chapéu de material plástico tipo cowboy, amarelo, neon, típico do carnaval, por R$ 3,99 esse chapéu, hein? Comprei no Amigão Festas. Colatina Festas Limitada é o nome oficial. Na rua Professor Arnaldo de Vasconcelos Costa, no centro de Colatina. O telefone 3120-7994. Ok? Amigão é o nome? Amigão Festas. Notas Capixabas, notícias do Espírito Santo. É o meu estado de onde eu falo aqui para você que está aí vendo em outro estado. Em outro estado ou até fora do país. Tempestade, a unidade de saúde do bairro São Silvano, em Colatina, no Espírito Santo, foi atingida pela chuva da tarde de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Os serviços precisaram de ser interrompidos, mas devem voltar ao normal nesta quinta-feira, dia 3. Ruas desse e de outros bairros da zona norte da cidade ficaram alagadas. Desses bairros foi o Ayrton Senna. A previsão de chuva continua para esta quinta-feira, hein? Ação da Polícia Federal. Mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal para investigar roubo de carga dos Correios. Os receptadores poderão ser punidos se condenados. A ação aconteceu na quarta-feira. Invasão de edificações. Alguns prédios estão sendo invadidos e furtos são realizados por usuários de entorpecentes. Os casos acontecem no centro de Vitória.
A Polícia Militar informou que faz o patrulhamento diário da região e a Prefeitura tem um projeto para revitalizar a área. Comprovação de idade, deixa eu ver aqui, sem burocracia. Comprovação de idade sem burocracia. É uma coisa boa, né? Aposentados, pensionistas e segurados do INSS não precisam mais fazer a prova de vida presencialmente. 36 milhões de beneficiários não terão mais o incômodo. A mudança valerá após a publicação de uma portaria assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Brasil, olha, vamos falar do jogo do Brasil com o Paraguai. Brasil goleia o Paraguai nas eliminatórias. Vamos dar mais detalhes sobre este jogo. Sem Neymar, Rafinha é o grande destaque da seleção brasileira. O Brasil jogou bem e goleou o Paraguai por 4-0 na terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O jogo foi válido pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Sem Neymar, que está em processo de recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo, o grande destaque da partida foi o atacante Rafinha, autor de um gol e das principais jogadas da seleção brasileira. Com o Brasil já classificado para a Copa, Tite teve tranquilidade para realizar alguns testes diante dos paraguaios. Em comparação à formação que empatou por 1-1 com o Equador na quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, na capital equatoriana Quito, o treinador realizou 6 mudanças. Porém, mesmo com tantas alterações, o Brasil começou muito bem, com Rafinha superando o goleiro Anthony Silva, com menos de 2 minutos de bola rolando. Porém, o atacante acabou tocando a bola com a mão no lance e o gol do jogador foi anulado pelo juiz com auxílio do VAR, o árbitro de vídeo. Bem, o Brasil continuou a mandar na partida e teve nova oportunidade de abrir o marcador com Rafinha aos 16 minutos, quando Matheus Cunha lançou Vinícius Júnior, que avançou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para o camisa 19, que acabou falhando na hora da finalização. Porém, aos 27 minutos, mais uma vez, Rafinha conseguiu comemorar um gol. O jogador do Leeds United, da Inglaterra, recebeu o lançamento longo de Marquinhos na entrada da área, avançou, se livrou de um adversário com um bonito drible e bateu firme para abrir o marcador. Este foi o terceiro gol do jogador em 7 jogos pela seleção. O quarto gol de Rafinha pelo Brasil quase saiu, né, no início da etapa final, quando o atacante acertou a trave com um chute de primeira após cruzamento de Vinícius Júnior. Assim, o Brasil só conseguiu ampliar o marcador aos 16 minutos em jogada que começou novamente com Marquinhos. O zagueiro encontrou o Felipe Coutinho, que bateu de direita da entrada da área para colocar uma curva na bola e marcar um golaço. Já no finalzinho do confronto, aos 40 minutos, a seleção brasileira chegou ao terceiro e ao quarto gols. O primeiro veio com a finalização de canhota de Anthony, que entrou no decorrer da etapa final. O placar foi fechado por Rodrigo, que marcou após boa jogada coletiva. Com a vitória, o Brasil mantém a liderança das eliminatórias agora com 39 pontos. Pesquisa informal de preços. Olha, eu comprei água mineral gasosa, água mineral com gás, da marca Cristal, 1,5 litro. Paguei R$ 2,99. Foi o menor preço que eu encontrei. Foi no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Telefone 3722-3611. Opinião agora, vamos lá? Opinião? Nós temos que dar de vez em quando a nossa opinião para mostrar a nossa cara, né? Exigência de passaporte vacinal é um ato anti-amor. Exigir passaporte vacinal é anticristão, além de um ato antidemocrático e segregacionista.
em pleno século XXI. É incentivo a pôr de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olhe que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia e nem que não vá morrer com o vírus. No tempo de Jesus, as pessoas segregavam os leprosos enquanto Jesus os tocava. Olha só que coisa. No tempo de Jesus, as pessoas segregavam os leprosos enquanto Jesus os tocava e os curava. É isso mesmo. Nesses dias, eu fui ajudar um moço na rua cuja cadeira de rodas havia quebrado. Já pensou se eu pedisse a ele o tal passaporte para chegar perto e ajudá-lo a consertar a cadeira, hein? Meu Deus, como é que essas pessoas insensatas e desequilibradas agem demoniacamente? É o demônio que está por trás disso. Grande parte dessas pessoas tem ideologia política esquerdista extremada. É uma atitude muito triste que a gente vê e que vai tomando a mente dos mais incautos e afastando uns dos outros. Observem que a vacinação não é obrigatória. Imaginem se fosse então. Infelizmente, a exigência do cartão é a hipocrisia mais deslavada que eu já presenciei na vida. Agora vamos a outra notícia: morte de esposa de famoso. Olha, a esposa do apresentador Léo Batista, de 87 anos, Leila Chavantes Belinazzo, de 84, foi encontrada morta no último sábado. A notícia está aí nos órgãos de imprensa. E ela foi encontrada na piscina da casa no bairro Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O fato repercute até hoje, com especulações a respeito da causa do óbito. A última informação da Record TV é que a dona Leila sofreu inicialmente um infarto, com o afogamento e morte em seguida. Agora vamos falar de evento religioso, posse do bispo de Colatina. Olha, o quarto bispo da diocese de Colatina, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, foi acolhido em missa de posse às 10 horas de quarta-feira, na catedral. Foi uma celebração somente para convidados, com a participação inclusive de representantes de Minas Gerais, estado de origem do novo bispo. A missa, com a participação de vários padres e convidados, teve duração de mais de 2 horas. O padre Malvino Xavier da Silva discursou em nome dos presbíteros, ou seja, dos outros sacerdotes. O prefeito João Guerino Balestras representou o município. O governo do estado foi representado pela vice-governadora Jaqueline Moraes. Os fiéis colatinenses foram orientados a acompanhar o evento pela web ou pela TV Sim, que fez transmissão ao vivo. Eu vi uma parte pela TV Sim. Em razão dos preparativos para o evento de quarta-feira, na terça, dia 1º, não houve nenhuma programação na catedral, nem mesmo missa. E ainda na quarta, às 19 horas, houve missa dedicada ao dia de Nossa Senhora das Candeias com bênção de velas. Agora, nesta quinta-feira, hoje, portanto, às 19 horas, será oficiada a missa de São Brás com bênção das gargantas, tá bom? E na sexta-feira, dia 4, vai acontecer a missa de acolhida ao novo bispo colatinense, com a participação de conselhos pastorais e movimentos. E no sábado, às 19 horas, haverá a missa de acolhida da comunidade em geral. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas para você obter mais informação. O telefone mais comum é o 2102-5010. Brasileiros já entram na justiça contra exigência de passaporte vacinal. A comunicadora Cristina Grammer, comentando sobre o passaporte vacinal, informou que o tal documento só serve para irritar as pessoas e para que alguns tiraninhos se sintam um pouquinho mais poderosos. Palavras dela, hein?
Ela é ferina, essa comunicadora. A Cristina Gremmel frisa que isso é por pouco tempo, pois há muitas pessoas ingressando com ações na justiça e registrando em delegacias queixa-crime contra autoridades que vinculam cartão vacinal à matrícula de crianças em colégios ou à entrada no serviço, entre outras ações. Para Gremmel, isso vai causar uma avalanche de processos judiciais contra prefeitos e governadores. Ela informou que já existe juiz dizendo que nós não vivemos o nazifascismo no Brasil, que é uma democracia. As leis precisam ser respeitadas, o decreto não é lei, conforme o próprio STF já decidiu em dezembro. Para a analista da conjuntura atual, quanto mais os governadores tentam irritar a população, governadores ou governantes em geral, né? Governantes, prefeitos e governadores, quanto mais esses prefeitos e governadores tentam irritar a população, mais une o contingente vacinado com o não vacinado, como acontece até internacionalmente. É o caso do Canadá. A população canadense, gente, está apoiando os caminhoneiros que são contra o passaporte vacinal. A população já arrecadou 9 milhões de dólares para doar aos caminhoneiros que se manifestam contra a exigência de passaporte. E o primeiro-ministro do país, diante da grande manifestação em Ottawa, praticamente sumiu. Em sua justificativa, ele disse que positivou para a Covid e por isso se mantém isolado longe dos manifestantes. A comentarista Cristina Gremmel finaliza sua análise ressaltando que o tal passaporte vacinal não protege a população e nem reduz o contágio. O protesto no Canadá já passa do 4º dia. Chuva em Colatina. Olha, choveu bastante no município de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na quarta-feira, dia 2 de fevereiro. As precipitações chegaram na madrugada e também durante o dia, com raios, trovões e ventos. Em determinado momento, chegou a faltar energia elétrica no meio da tarde. Na rua 15 de novembro, parte do pó de brita colocado na cavidade aberta para serviço em rede de esgoto foi levada. Parte do pó de brita foi levada, né? Após a chuva, um automóvel não conseguiu concluir a subida pela travessa Jaudat Rashid, via pública pavimentada com paralelepípedos muito lisos, perto do centro. Então, um automóvel não conseguiu subir após a chuva. Essa rua precisa urgentemente de uma camada asfáltica grossa ali para melhorar o tráfego, né? Reflexão, dúvida cruel, gente. Olha, essa minha dúvida aqui é difícil, hein? Como é que um analfabeto funcional, esperto e que ficou milionário, quase sem fazer nada, pode mandar e controlar tanta gente imbecilizada e emburrecida por outras? Algumas que se dizem até cultas, hein? Isso só pode acontecer por interesses escusos, destrutivos aos equilibrados anseios nacionais. Quero mandar um abraço para os integrantes do projeto Decola. Você quer assistir entrevistas com personalidades colatinenses? Vai lá no YouTube, no campo de busca lá, e escreve Projeto Decola e você vai ver entrevistas com colatinenses. Manchetes do jornal A Tribuna de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa do jornal A Tribuna, editado em Vitória e com circulação online nas bancas e também em lanchonetes e padarias. Capa de quarta-feira, AT2, nova pagodeira na área. Nova pagodeira, é isso mesmo? Jovem diz que casal usou drogas em praia. Nossa, esse caso aí, escabroso do jovem que teve parte do intestino tirado para fora. Meu Deus do céu. 600 mil no estado vão ter de provar ao INSS que estão vivos.
Prova de vida voltou a ser obrigatória este ano. Segurados que não fizerem procedimento na data definida pelo Instituto podem ter o benefício suspenso. Cerca de 70 mil não realizaram a comprovação em 2021. Justiça condena casal a indenizar vizinhos em R$8 mil em Guarapari. As profissões que mais tiveram recuperação de emprego foram abertos 52.377 postos de trabalho no Espírito Santo ao longo dos últimos meses. Ainda estou em choque. Cadeirante atropelada por ônibus, Gisele Mota, disse estar traumatizada após ter ficado presa com sua cadeira entre o meio-fio e o ônibus. Quase perdi minha vida, afirmou ela. Paulo Souza começa a mostrar nova cara do Flamengo. Paulo Souza orienta Bruno Henrique no treino. Gilmar Ferreira diz que, além da estreia do técnico, transmissão de TV cria expectativa em jogo do Fla. Vamos a outra informação, deixa eu ver aqui. A curiosidade sobre os números 3 e 4. Olha, o número 3 para sempre vai ser o símbolo da transcendência, da unificação para qualquer cultura. Exemplo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já o número 4 é símbolo de imanência, tudo aquilo que é terreno. Exemplo, colérico, os temperamentos humanos, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Olha, reivindicação dos consumidores colatinenses. O cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina vai voltar ou não vai, hein? Em Vila Velha, os supermercados já retornaram com o cafezinho, hein? Ditado popular: pai rico, filho nobre, neto pobre. Frase e frasista. Olha, não é porque você nasceu no interior que você precisa ser inferior. Uma frase do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. Agora, o que eu tenho aqui? Sim, consertos viários sendo aguardados pela população colatinense. No mês de dezembro do ano passado, foi anunciado um programa de revitalização de pavimentos em Colatina, com investimento de R$45 milhões. Ao todo, com o programa, serão recuperados cerca de 20 quilômetros de asfalto. É a promessa, né? E 60 trincheiras pela cidade. Então, é uma obra que a população já está aguardando. E, inclusive, aguarda também o futuro terminal de ônibus, que desde 2020 já estamos em 2022 e nada, né? Nada do terminal. 2 cursos na Igreja Católica em Colatina. Iniciação Teológica e Estudos da Bíblia são os cursos que terão início neste mês de fevereiro no Centro de Estudos da Diocese de Colatina, hein? A aula inaugural será no dia 14 de fevereiro, proferida pelo novo bispo, Dom Lauro Barbosa. Opinião sobre os doentes da esquerda política. São os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda. É picardia, gente, ver essas atitudes insanas de esquerdofrênicos na mídia. Esses extremistas da esquerda, eles pululam por aí inconsequentemente. Ninguém faz nada. Em meio a tanta gente boa que trabalha para encardir por um Brasil melhor, há esses doentes marxistas comunistas que vivem regurgitando asneiras e babaquices reiteradamente nas mídias. Eles demonstram descaradamente que só pensam em se dar bem. São os verdadeiros autores do jeitinho brasileiro, doutrinados pela ideologia do mal. E olha, tem gente cavando o próprio buraco. Há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Numa hora dessas, os desdenhadores do sagrado vão chegar ao fundo do poço
E queira Deus que seja para esses a oportunidade de revisão de vida. Agora, eu temo, sinceramente, por seu destino na outra vida, se permanecerem nesse caminho do mal. 43 vagas de emprego na região de Colatina. Olha, o Cine de Colatina anunciou na terça-feira que havia 43 oportunidades de trabalho em empresas da região do município de Colatina. O telefone do Cine é 3721-7102. Ligue aí, você que está desocupado, desempregado, ligue. Quem sabe se você consegue aí uma dessas 43 vagas. Tá bom? O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Agora eu tenho aqui, professor diz que batismo nos livra do demônio. Olha, o professor Felipe Aquino, professor de História da Igreja e também de Física, ele diz que o batismo é algo extraordinário, é a maior graça que nós, seres humanos, recebemos. O único diploma que ele prega, inclusive, na parede do seu escritório, é a certidão de batismo. Ele não colocou nem o diploma de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, mas o batismo, porque ele diz que é o batismo que o arrancou das mãos do demônio. Temos aqui uma frase interessante: deseje o melhor, prepare-se para o pior. Olha, a atual geração, quero falar um pouquinho, minha opinião, sobre a geração sem resiliência, hein? A atual geração que se cria é a que não tem resiliência. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa, gente. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, vai se ver diante de um dilema, hein? Pode ser até fatal, letal, crucial. É uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração dos aparentemente beneficiados apenas por direitos. Não tem deveres, não tem responsabilidades, não tem obediência, disciplina. Meu Deus do céu, eu temo por essa geração sem resiliência, gente. Cheia de direitos e sem deveres. Temo mesmo. Vamos lá, notícias da Polícia Militar do Espírito Santo. A 14ª Companhia Independente da Polícia Militar retirou mais uma arma ilegal de circulação. A ação foi em Nova Almeida, um bairro da cidade da Serra, no Espírito Santo. A guarnição de serviço foi informada que acabara de acontecer a troca de tiros na parte central do bairro. Imediatamente, os policiais iniciaram a busca e um elemento foi abordado. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre 38, duas munições picotadas, 3 deflagradas e um veículo com restrição de furto. Posteriormente, os objetos apreendidos e o suspeito foram encaminhados para uma delegacia. Olha, tem várias apreensões também realizadas pelo 6º Batalhão. Ações militares da Polícia Militar foram finalizadas com resultados positivos no que tange as apreensões de drogas e armas de fogo na Serra. No domingo, em patrulhamento no bairro Porto Canoa, um jovem mudou de direção ao avistar policiais, o que despertou suspeita. O adolescente de 17 anos carregava uma pochete com drogas e um revólver com 6 munições. No sábado, ao tentarem verificar denúncias de tráfico de drogas e uso de armas em via pública no bairro Santa Luzia, policiais foram recebidos de maneira hostil por cerca de 30 pessoas. Um indivíduo começou a agredir policiais com golpes, utilizando um capacete, e acabou sendo detido. Uma sacola abandonada foi encontrada no meio da rua, contendo 81 buchas de maconha, 76 pedras de crack, 3 pinos de cocaína.
No bairro balneário de Carapebus, policiais perceberam no mato alto de um terreno vazio a presença de pessoas. Quando foram se aproximando, todas elas correram, deixando para trás uma sacola com 450 pinos de cocaína, além de uma bucha de maconha e uma espingarda com 6 munições. Em Pitanga, verificando informações repassadas pelo Disque Denúncia, policiais viram um jovem que segurava uma sacola, bastante nervoso e incomodado com a presença da viatura. O rapaz foi abordado e carregava, olha só, 30 munições de calibre 38. O suspeito indicou ainda diferentes locais onde escondia entorpecentes. Meu Deus, além de munições, olha, entorpecentes sendo encontradas. Olha aqui quantas foram encontradas: 40 buchas de maconha, 27 pinos de cocaína. Já no bairro Bela Vista, foram encontradas drogas dispensadas por um motoqueiro que fugiu ao perceber a polícia. Foram contados entre os materiais ilícitos 157 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 7 buchas de maconha. O suspeito não foi localizado. Uma viatura policial foi parada por um cidadão que informou ter visto numa rua do bairro Planalto Serrano um rapaz comercializando drogas. Foi avistada uma pessoa que tentou fugir, porém não conseguiu. Na abordagem foram encontrados 84 pinos de cocaína. Os detidos e materiais foram encaminhados para a delegacia. Olha, gente, a título de esclarecimento, eu vou falar sobre essa moléstia chinesa, né, o vírus chinês. A título de esclarecimento, eis algumas pessoas que contraíram o novo coronavírus, mesmo estando com o ciclo de vacinação completo. O cantor Aguinaldo Timóteo, vacinado, contraiu logo no início dessa doença e faleceu, infelizmente, né? O ator Tarcísio Meira também estava vacinado, contraiu a Covid e faleceu. Tiveram mais sorte o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que contagiou-se nos Estados Unidos e se recuperou. O governador do Piauí, Wellington Dias, contagiou-se na Escócia e também se recuperou. O apresentador e empresário Silvio Santos, com ciclo de imunização completo, também contraiu o vírus após quase 2 anos em casa. Ao voltar a apresentar o seu programa, também recuperou-se. E tem muitos outros casos de pessoas vacinadas que contraíram o vírus. Bem, agora a opinião para reflexão. Meninos, vocês que brigam muito, casais, vocês estão muito doidos, hein? Casal que briga e um apanha do outro com arranca-rabo de grande proporção, não é culpa de patriarcado coisa nenhuma, não. O negócio de patriarcado não tem nada a ver com isso, não. Fica botando a culpa no vovô, né? No tataravô. Não, nada disso. Essa aula já foi superada há muito tempo. Há tempos não existe sistema patriarcal. Nessa pós-modernidade, o mundo está vivendo mais um sistema matriarcal ou homoarcal. Onde as mulheres estão mandando e também os homoafetivos, cheios de leis protecionistas. A culpa por essas agressões, gente, é simplesmente dos dois envolvidos. O que move esse pessoal que fica brigando, em muitos casos, é o álcool, é o entorpecente, é a autossuficiência, a falta de fé, a falta de resignação e o dolo. É lógico que, como em tudo na vida, há exceções. Quero mandar um abraço aqui para a Dona Márcia. Dona Márcia é uma amiga minha que me deu alguns pastéis há poucos dias atrás no centro de Colatina. Dona Márcia, um abraço para a senhora. E quero informar também que morreu aqui no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, durante esta semana, o conhecido morador chamado Nonô, né? Nonô taxista. Ele foi sepultado na última terça-feira. Nossos pêsames aos familiares. Eu não tinha aqui enviado minhas condolências, estou enviando agora aos familiares do Nonô taxista,
que foi sepultado na terça-feira. Nossas condolências a todos os familiares e amigos. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.